Você já reparou que quase todo mundo diz defender a democracia? Governos dizem agir em nome da democracia. Partidos afirmam defender a democracia. Líderes políticos se apresentam como democratas. E até mesmo governos claramente autoritários costumam afirmar que representam a verdadeira democracia. Mas isso levanta a pergunta: afinal, o que é democracia? Será que democracia significa realizar eleições? Ou significa liberdade de expressão? Seria simplesmente a vontade da maioria? Ou será que ela envolve muito mais do que isso? Nesse vídeo, vamos conhecer 3 das principais maneiras pelas quais a ciência política define a democracia e entender por que esse debate é tão importante para compreender a crise das democracias contemporâneas. Quando perguntamos às pessoas o que é democracia, a resposta mais comum costuma ser direta. Democracia é poder votar, ou é escolher quem vai governar. É trocar governo por meio das eleições. Essa visão possui enorme influência na ciência política e ficou conhecida como uma definição minimalista da democracia. Um de seus principais representantes foi o economista e cientista político Joseph Schumpeter. Segundo essa perspectiva minimalista, a democracia não significa necessariamente justiça social, igualdade econômica ou governos eficientes. Ela é muito mais simples, uma coisa muito mais específica. Ela é um método para selecionar lideranças. Em vez de chegar ao poder pela força, pela herança ou pela imposição, os líderes são escolhidos por eleições livres e competitivas. Existe uma consequência muito importante desse modelo. Quem vence governa, quem perde aceita o resultado da eleição e aguarda a próxima. O cientista político Adam Tversky resume essa ideia de forma bastante conhecida. Democracia é um sistema em que os partidos podem perder eleições, quem ganha assume e quem perde vai para casa. Pode parecer algo simples, mas isso representa uma enorme diferença em relação aos regimes autoritários, por exemplo. Nas ditaduras, quem perde frequentemente é preso, perseguido ou impedido de disputar novamente. Ou, na verdade, nem tem eleições, né? Nas democracias, perder faz parte do jogo político. Por isso, para a definição minimalista, eleições livres, competitivas e periódicas são um elemento central e definidor de democracia. Já liberdade, igualdade, participação ou justiça social podem ser importantes, mas pertencem a outros debates, têm outro nome. Essa definição recebeu diversas críticas. Afinal, imagine um país que realiza eleições regularmente, mas onde os jornalistas são perseguidos, ou a oposição sofre intimidações, manifestantes são reprimidos, o governo controla parte da imprensa ou toda ela. Podemos dizer que esse país é realmente democrático? Foi justamente para responder esse tipo de pergunta que foram surgindo outros debates e deram corpo a uma segunda maneira de entender a democracia. Podemos chamar essa segunda maneira de visão intermediária, segundo a qual votar continua sendo, é claro, indispensável. Mas eleições sozinhas não bastam. Uma democracia também depende de um conjunto de direitos e instituições que tornam essas eleições realmente livres. Primeiro, é preciso garantir as liberdades individuais. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade para criticar o governo, liberdade de associação, ou seja, o direito de criar partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Sem essas liberdades, o voto deixa de ser verdadeiramente livre. Mas existe ainda um outro elemento, a igualdade perante a lei. Em uma democracia, todos os cidadãos devem estar submetidos às mesmas regras. Governantes, parlamentares, empresários ou cidadãos comuns, ninguém pode estar acima da lei. Além disso, democracias modernas também dependem daquilo que chamamos de mecanismos de contenção de poder. É uma ideia simples. Se todo o poder ficar concentrado nas mãos de uma única pessoa, aumenta o risco de abusos e tirania. Por isso surgem mecanismos como a separação entre executivo, legislativo, judiciário, cada poder controlando parcialmente os demais. É o famoso sistema de freios e contrapesos. O objetivo aqui não é impedir que os governos governem, mas é impedir que qualquer autoridade concentre poder suficiente para eliminar a própria democracia. Quando reunimos eleições livres, liberdades individuais, igualdade perante a lei, divisão dos poderes, chegamos ao que normalmente chamamos aí de Estado Democrático de Direito. Essa é uma das definições mais utilizadas para caracterizar as democracias liberais. Mas alguns autores afirmam que ainda falta alguma coisa. E é aí que surge então uma terceira perspectiva, que eu vou chamar aqui de definição substantiva da democracia. Segundo essa visão, democracia não deve ser avaliada apenas pelas regras do jogo político. Também importa aquilo que ela entrega para a sociedade. Uma democracia deveria ser capaz de garantir justiça, reduzir desigualdades,
ampliar a participação real dos cidadãos nas decisões públicas, criando mecanismos como, por exemplo, o orçamento participativo, promover inclusão social? Pois é, para essa corrente, uma democracia que mantém profundas desigualdades ou que exclui grande parte da população das decisões políticas apresenta problemas importantes, ainda que ela realize eleições livres. No limite, por exemplo, uma democracia onde há muita desigualdade social não é uma democracia. Perceba como cada definição amplia um pouco mais a anterior, não é? A primeira pergunta apenas: há eleições? Já a segunda pergunta: essas eleições ocorrem em um ambiente de liberdade e respeito às regras democráticas? E a terceira, por sua vez, acrescenta uma outra questão: essa democracia produz uma sociedade mais igualitária, mais participativa e mais inclusiva? Não existe consenso absoluto entre essas perspectivas, tá? Mas todas ajudam a compreender diferentes dimensões do funcionamento democrático. Agora, se a democracia pode envolver tudo isso ao mesmo tempo, surge uma pergunta importante. Por que tantos pesquisadores afirmam que as democracias atravessam uma crise? Durante muito tempo, imaginava-se que o principal risco para uma democracia seria um golpe militar, tanques nas ruas, fechamento do Congresso, suspensão das eleições. Mas a realidade do século XXI tem sido diferente. Em vários países, a erosão democrática acontece de maneira muito mais lenta e gradual. Líderes chegam ao poder por eleições legítimas. Depois de eleitos, passam a enfraquecer exatamente todas aquelas instituições que nós falamos antes e que limitam o seu poder. Questionam tribunais, atacam a imprensa, deslegitimam órgãos de fiscalização, enfraquecem mecanismos de transparência e accountability, colocam em dúvida a independência dos demais poderes. Em alguns casos, têm questionado a própria eficácia das eleições, das urnas. E fazem tudo isso, curioso, afirmando agir justamente em nome da democracia e da vontade popular. Esse fenômeno tem sido chamado por muitos pesquisadores de desdemocratização. Não significa necessariamente o fim imediato e súbito da democracia. Significa um processo gradual de enfraquecimento dos seus pilares. Agora, como entender essa crise se a gente viu que a democracia pode ser entendida de várias maneiras, e abarca vários elementos ao mesmo tempo? Ora, no fundo, boa parte dessa crise pode ser resumida em uma tensão fundamental. De um lado está a soberania popular, a ideia de que o povo deve governar. De outro está o constitucionalismo, ou seja, a existência de limites ao exercício do poder, mesmo quando esse poder foi legitimamente conquistado nas urnas. As democracias liberais modernas são, no fundo, uma tentativa de equilibrar essas duas dimensões. Respeitam a vontade da maioria, mas também protegem direitos fundamentais de minorias e mecanismos de controle institucional. Nos últimos anos, alguns líderes passaram a questionar justamente esse equilíbrio. O ex-primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, por exemplo, defende aquilo que ele chamou de democracia iliberal. Na sua visão, um governo legitimado pelas urnas deveria ter menos restrições impostas por tribunais, imprensa independente e outras instituições de controle. Naquele caso, isso envolve questões culturais. A Hungria teria, na visão dele, um modo próprio de ser democrática, não precisando espelhar o modelo ocidental. Agora, como a gente poderia tentar responder à pergunta inicial desse vídeo? O que é democracia? Agora, percebemos que a resposta está longe de ser única, Para alguns, democracia significa eleições livres. Para outros, também exigem direitos individuais, divisão dos poderes, a garantia do Estado de Direito. E há ainda quem sustente que uma democracia precisa produzir participação, inclusão e maior igualdade econômica. Essas definições não são apenas discussões acadêmicas, porque elas influenciam a forma como avaliamos governos, interpretamos crises políticas e compreendemos os desafios do nosso tempo. Talvez a principal lição seja essa: a democracia não é apenas um conjunto de regras, ela é também um equilíbrio delicado entre várias coisas, entre liberdade, participação, controle do poder, respeito às instituições. E compreender esse equilíbrio talvez seja o primeiro passo para a gente entender por que tantas democracias, inclusive a brasileira hoje, enfrentam desafios que são tão profundos.